Galera da Química, amantes do conhecimento, mais um capítulo nos nossos estudos sobre Química. Nesta ocasião, nós vamos entender um pouco sobre a distribuição eletrônica e essa distribuição de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Bom, vamos entender, lembrar alguns pontos e entender alguns conceitos aqui científicos sobre a distribuição eletrônica. Nós vimos que o átomo ele é constituído de uma parte central, denominada de núcleo, e em volta dessa parte central nós vamos ter a eletrosfera, aonde estão contidos os elétrons. Bom, nós não acreditamos que esses elétrons eles estão sem nenhum critério de distribuição em volta do núcleo do átomo. Acreditamos que deve sim ter algum critério para que esses elétrons estejam distribuídos aqui em volta do núcleo do átomo. E por que nós acreditamos nisso? Mesmo nunca tendo visto algo parecido, porque não conseguimos enxergar o interior de um átomo. Mal e mal nós conseguimos enxergar uma nuvem de um átomo. Agora imagina enxergar o interior de um átomo e muito menos um elétron isolado, para sabermos do comportamento dele. Mas nós deduzimos a partir de observação externas e através de cálculos e através de observação até mesmo do comportamento de conjuntos de átomos. Bom, nós sabemos que a natureza ela tem alguns critérios para poder se auto-organizar. Bom, nós temos aqui uma linguagem, a nossa linguagem, né? Então nós vamos usar esse termo organizar, entre aspas, não sabemos se esse termo é um termo adequado para esse raciocínio aqui, né? Mas vamos usá-lo. É a linguagem humana que nós temos. Então, esses elétrons, eles estão distribuídos aqui por um critério fundamental que a natureza leva, que é o critério energético, energia. Sim, sabemos que a natureza ela é organizada por níveis, quantidades de energia e subníveis de energia, da observação que nós temos. Então, deduzimos que os elétrons também aqui, eles estão distribuídos de acordo com os seus níveis de energia. Observe que nós vamos ter átomos que têm 100 elétrons na sua eletrosfera, até 120, 118 elétrons, 50, 60 elétrons. Esses elétrons estão se movimentando em volta do núcleo e não acreditamos que há colisões entre esses elétrons, porque esses elétrons eles estão aqui distribuídos, estão organizados de acordo com os seus níveis de energia e subníveis de energia. De maneira que, pelo modelo atômico de Bohr-Rutherford, se um elétron está num nível energético inferior, aqui, deixa eu colocar essa ressalva aqui, os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles têm uma quantidade de energia menor. À medida que ele vai se distanciando do núcleo, essa energia vai aumentando, tá? E então, essa energia, inclusive, ela é calculada por esta fórmula aqui, energia H-Ni. H é a constante de Planck, Ni é a frequência. Não vem ao caso, nós não vamos nesta videoaula fazermos esse tipo de cálculo, eu só estou explicando o raciocínio aqui. Se um elétron ele está neste nível inferior aqui e ele irá passar para esse nível superior. Ele vai ter que absorver energia. Ele vai absorver energia e essa energia vai ser o suficiente, deve ser o suficiente essa energia. Ela é quantizada, tá? São postulados de química quântica aí, nós não vamos entrar no mérito, tá? É uma energia quantizada, uma quantidade específica de energia que é calculada aqui por esta equação. Este elétron vai
ele vai ter uma transição eletrônica desse nível inferior para um nível superior. E quando esse elétron retornar para o seu nível de energia original, essa energia que ele absorveu, ele vai liberar em forma de luz, de maneira que cada átomo ele tem uma transição eletrônica específica, e isso é revelada pela coloração emitida. Nós vamos ver que o sódio tem uma coloração amarela, amarelo escrito de vermelho, né? Mas tudo bem, amarela, uma coloração amarela. Nós vamos ver que o neônio tem uma coloração azul, e assim sucessivamente. Ou seja, cada átomo tem uma certa transição eletrônica, e essa transição eletrônica ela é revelada através da luz emitida quando esses elétrons retornam ao seu estado energético original. Bom, para ilustrar então essa distribuição eletrônica em volta do núcleo do átomo, um cientista chamado Linus Pauling ele elaborou um diagrama para deixar este raciocínio um pouco mais didático. Esse diagrama elaborado pelo Linus Pauling, ele é esse aqui. Ele é assim, tá? Na diagonal, isso porque tem todo um raciocínio aqui, ó. O primeiro nível energético é o nível mais próximo do núcleo, é um nível pequeno, tá? Quanto mais próximo do núcleo, o nível vai se tornando menor. Então, o primeiro nível de energia é um nível pequeno que comporta no máximo 2 elétrons. E ele vai ter um único subnível, que é o subnível S. Já o nível de energia 2, esses níveis também podem ser chamados de camadas eletrônicas. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Tá? São 7 camadas eletrônicas para os átomos conhecidos até o momento. Esse diagrama ele pode ser aumentado aqui, tá? Se assim for necessário, se descobrir ou conseguir sintetizar em laboratório átomos maiores do que esses que nós o conhecemos. Bom, o nível 2 ele é um nível um pouco maior, então ele já tem 2 subníveis e comporta mais elétrons, evidentemente por ser maior, comporta 8 elétrons. O nível 3 já é maior que o nível 2, então ele comporta mais elétrons, então ele vai ter mais subníveis, subnível S, P e D. De maneira que o nível 5, a camada eletrônica O, vai ter o subnível S, P, D e F, é um nível energético grande, comporta 32 elétrons no máximo, e por isso tem esses 4 subníveis energéticos. Observe que a distribuição de acordo com níveis e subníveis de energia, ela ocorre nesta sequência aqui. Então, quando nós formos fazer a atividade, ela deve obedecer esta sequência. Por exemplo, vamos fazer uma atividade, vamos fazer a distribuição eletrônica para o oxigênio, cujo número atômico é 8. Se o número atômico dele é 8, no seu estado elétrico normal, ele vai ter 8 elétrons. Então, se ele tem 8 elétrons, esses 8 elétrons eles estão distribuídos em volta do seu núcleo de acordo com níveis e subníveis de energia. E no primeiro nível de energia, com o seu subnível S, vamos ter 2 elétrons. O nível 1 com o subnível S. Passando o nível 1S, nós vamos para o nível 2S. O segundo nível com o subnível S com 2 elétrons. O o nível 2 tem 2 subníveis. Então, daqui do 2S, nós voltamos para o 2P. Então, 2P6. O subnível P, comporta no máximo 6 elétrons. Só que, neste caso, o oxigênio ele tem 8 elétrons. Então, 2, 4, 10 elétrons. Essa distribuição ultrapassou os 8 elétrons que o oxigênio contém. Então, nós vamos diminuir do último subnível. Ou seja, aqui não vai ser 6, vai ser 4. Por quê?
para ajustar o número de elétrons que o oxigênio contém. Então, a distribuição eletrônica do oxigênio, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, vai ser 1s2, 2s2, 2p4, ou seja, no primeiro nível energético, 2 elétrons no subnível S. No segundo nível energético, 2 elétrons no subnível S e 4 elétrons no subnível P. De maneira que a camada eletrônica, aliás, a camada de valência, o último nível energético vai ser o nível 2. Então, a camada de valência, ou o último nível de energia, vai ser 2. Já o subnível mais energético vai ser o 2p4. Esse raciocínio vai ser importante depois para nós entendermos ligações químicas. A ligação química ela ocorre na camada de valência, não necessariamente no último subnível energético. Tá? Então, o subnível mais energético é o 2p4, mas a camada de valência, o último nível de energia, é o nível 2. Observe que o nível 2 tem os 2s e o 2p. Então, a camada de valência ou o nível energético, o maior nível energético é 2. Bom, vamos seguir o raciocínio, vamos fazer aqui, por exemplo, para o cálcio. Nós temos aqui o cálcio, número atômico 20. Se o número atômico dele é 20, quer dizer que ele tem 20 elétrons no seu estado elétrico normal, nem na forma ânion e nem na forma cátion. Bom, o cálcio ele só se apresenta na forma cátion na natureza. 20 elétrons aqui, tá? 20 elétrons, nós vamos fazer a distribuição de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Começamos com 1s2, aí vamos para o 2s2, daí 2p6, observe que depois do p6 vem o 3s2, depois do 3s2 a gente volta para o 3p6, depois do 3p6 vamos para o 4s2. Bom, então vamos ver se já não somou os 20 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Exatamente 20 elétrons. Então nós vamos ter aqui a camada de valência coincidindo com o subnível mais energético. Então, a camada de valência vai ser 4, o último nível de energia 4, e o subnível mais energético, de maior energia, o 4s2. Exatamente. Vamos então continuar exemplificando com mais alguns exercícios. Bom, então, para nós podermos fechar essa sequência aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui o ouro, um elemento que tem um número atômico bastante elevado. Bom, essa aqui é a prata, né? Vamos pegar o ouro, já que eu havia dito exatamente o ouro. Vamos pegar aqui o ouro, número atômico 79. Bom, o ouro tem 79 elétrons e esses elétrons estão distribuídos desta forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois do 3p6 vamos para o 4s2, sempre seguindo esta ordem. Depois do 4s2 vamos para o 3d10, 4p6, 5s2. Então, 3d10, 4p6, 5s2. Depois do 5s2 a gente sobe aqui no 4d10, depois vamos para o 5p6, aí vamos para o 6s2, depois do 6s2 a gente sobe para o 4f14 e vamos para o 5d10. Deduzo que já chegamos no 79. Vamos ver. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 60, 70, 80.
80. Então, passou 1. Nós vamos diminuir do último subnível, aqui fica 9, de maneira que, somando todos os elétrons, nós vamos ter 79 elétrons. Bom, aplicando então um pouco do nosso conhecimento das aulas anteriores, vamos ver então como é que ocorre a distribuição eletrônica nos íons. Vamos pegar aqui, por exemplo, o íon níquel 2+. O número atômico do níquel é 28. Vamos fazer a distribuição eletrônica normal do níquel com 28 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, depois vamos ter 4s2, 3d10 e deduzo que já chegamos em 28. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Bom, 30, então nós diminuímos 2 daqui. 30, para ajustar em 28, fica 8. A configuração eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, para o níquel, sem ele ser íon, tá? No seu estado elétrico normal, é esta configuração eletrônica. Mas como ele tem duas cargas positivas, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. O átomo, quando perde elétrons, ele fica com cargas positivas. Nós aprendemos isso na videoaula sobre íons e ionização. Então, o número de elétrons deixa de ser 28 e passa a ser 26 elétrons. Só que esses 2 elétrons, ele não irá perder daqui. Esses 2 elétrons ele irá perder da sua camada de valência, ou seja, do seu último nível energético, do nível mais externo do átomo, que é, neste caso, o 4s2. Então, esses 2 elétrons que o níquel perdeu, ele o perdeu da sua camada de valência, a sua camada de valência é exatamente essa, 4s2. Então, a configuração eletrônica do íon níquel 2+, vai ser essa configuração eletrônica aqui, sem o nível 4 com o seu subnível S com 2 elétrons. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8. Vamos pegar um exemplo aqui de um ânion, o ânion enxofre 2-. Bom, o enxofre tem número atômico 16, vamos fazer a sua distribuição eletrônica normal aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, vamos somar. 2, 4, 10, 12, 18. 18 elétrons. Então, a sua configuração eletrônica normal, aqui apagaria e ficaria 4. Só que como ele ganhou 2 elétrons, ele deixa de ter 16 elétrons e passa a ter 18 elétrons. Ora, se ele ganhou esses 2 elétrons, ele vai ganhar na sua camada de valência, no seu nível energético mais externo. E o nível energético mais externo é o nível 3. E, neste caso, o subnível seria o subnível P. Então, como ele vai ganhou 2 elétrons, esses 2 elétrons serão incorporados aqui neste subnível. Então, deixará de ser 3p4 e passará a ser 3p6, a sua distribuição eletrônica. Tá aí, meus estimados alunos, amantes do conhecimento da química, um abraço e até a próxima!